Sabe aquela ideia genial? Ela pode valer muito, claro, mas o que vale tudo mesmo é a execução. Então hoje a gente vai mergulhar nessa jornada, que é super crucial, né, a de transformar estratégia em resultado de verdade. É tipo uma ponte onde muita empresa acaba tropeçando e só algumas conseguem atravessar. E onde é que tudo isso começa? Bom, o cenário é quase sempre o mesmo, né? Aquela sala de reunião do alto escalão. É ali que a liderança se junta para definir o futuro, para desenhar aqueles gráficos de crescimento, sabe? Estabelecer metas que são, assim, super ambiciosas. A visão é incrível, a energia ali na sala contagiante. Mas aí é que vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que se garante que essa visão toda saia do papel e vire realidade lá no dia a dia da operação? Porque é exatamente nesse ponto, é aqui que muito plano brilhante encontra o primeiro e, vamos ser sinceros, muitas vezes fatal obstáculo. Então, para entender a solução, primeiro a gente precisa olhar bem de perto para o problema. Vamos começar por aí, então. Nosso primeiro ponto: o desafio da execução. E olha só que insight poderoso. A falha, na maioria das vezes, não está na qualidade da estratégia em si. O verdadeiro campo de batalha, sabe, onde o jogo é ganho ou perdido, é na implementação. A questão não é tanto o que fazer, mas sim como fazer. É isso que muda tudo. Ok, se a gente já entendeu que a execução é o grande desafio, a pergunta que fica é: e aí, quem é que domina essa arte? Quem sabe resolver esse problema? E isso nos leva direto para o nosso segundo ponto, a expertise da GGN. É aqui que entra a GGN Consultoria. E o interessante é que eles não se veem só como estrategistas. Não, eles são especialistas em execução. O foco deles é exatamente naquele ponto crítico que a gente estava falando, construir aquela ponte que finalmente transforma o plano em ação de verdade, em algo concreto. E o trabalho deles acontece lá em cima, no mais alto escalão. Eles assessoram diretamente o C-Level, os conselhos, sabe? A alta liderança corporativa. Ou seja, o trabalho deles é influenciar justamente aquelas decisões que, no fim do dia, definem o rumo da empresa. Tá, mas como é que uma consultoria consegue fazer isso na prática? Como se garante a execução? Qual é a ferramenta? Qual é o segredo por trás do método? É o que a gente vai ver agora, no nosso terceiro tópico, o Guia para Líderes. E aqui está o pulo do gato. Execução bem-sucedida não é sorte, não acontece por acaso. É sobre transformar aquele caos de boas intenções em um processo claro, sabe, disciplinado. Porque sem uma metodologia, sem um caminho, até a melhor das estratégias acaba se perdendo. E essa metodologia toda, ela está consolidada num lugar bem específico. Se a gente voltar para aquela imagem da sala de reunião e olhar com atenção, tem um elemento ali que é central, um livro. É ele. Ele é o guia prático que a liderança usa para conseguir navegar por esse desafio todo da execução. O nome do livro é Execução da Estratégia para o C-Level, Conselhos e Líderes Transformacionais. O autor é o Gino Guarniero, que é o sócio fundador da consultoria. E olha, o próprio título já diz tudo, né? É uma verdadeira declaração de propósito. Ele já define para quem é e qual é a missão. Ser um manual para quem quer liderar uma transformação. Beleza, então temos o problema, o especialista e a ferramenta. Mas e o resultado final disso tudo? Onde isso leva? Vamos fechar essa análise vendo como tudo se conecta, no nosso último ponto, a ligação entre estratégia e valor. O processo todo pode ser resumido em 3 passos bem claros. Primeiro passo, conectar o propósito maior da empresa com a estratégia. Segundo, usar esse propósito como um norte para guiar as operações do dia a dia. E por último, o resultado de tudo isso, gerar valor. Um valor que é real, que é concreto, que dá para medir. É uma sequência que faz todo o sentido, super poderosa. E assim, é desse jeito que aquela visão estratégica que nasceu lá na sala de reunião deixa de ser só uma ideia bonita no papel e se transforma em sucesso de verdade para a instituição. Aquela ponte que a gente falou entre o plano e a realidade, ela finalmente é construída, e com fundações bem sólidas. Para a gente fechar, fica uma reflexão importante, né? Olhando para o mundo corporativo. Com que frequência o plano realmente vira ação? A estratégia consegue mesmo sobreviver ao contato com a realidade do dia a dia? É uma pergunta que, no fundo, é essencial para qualquer liderança pensar a respeito.